Voltamos, pessoal, com a nossa segunda parte da nossa aula, tá? Finalizamos a primeira aula falando um pouquinho de alguns conceitos importantes acerca do processo administrativo e agora nós iremos voltar, retornar para a leitura da letra da lei da nossa alteração do edital da Lei 82 de 2011, tá? Deixa eu esperar aqui o slide pronto. Artigo 169. Deixa eu pegar minha caneta. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição em cargo de comissão, será obrigatória a instauração do processo administrativo. Por quê? Porque nós falamos que, por exemplo, se eu tenho um ilícito praticado, vamos imaginar que eu tenho ali a sindicância antes do processo administrativo disciplinar. Falamos que pode ser aplicada alguma penalidade. Ok. Porém, pode ficar aquela interrogação do seguinte: quando então, por exemplo, que eu vou abrir um processo administrativo disciplinar? O artigo 169, ele diz: se eu tenho uma penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição do cargo, eu tenho uma obrigatoriedade para se instaurar o PAD, processo administrativo disciplinar. Então, se cair na sua prova, por exemplo, caiu na sua prova dizendo que não é obrigatório a instauração de processo administrativo disciplinar, por exemplo, para uma pena de suspensão por mais de 30 dias, e sim sendo aplicado se ultrapassar 60 dias, por exemplo. Errado. Passou 30 dias, você tem a instauração obrigatória, tá? Bom, o artigo 170, ele inicia acerca da sindicância. O que vai acontecer? O artigo 170, ele vai dizer aquilo que nós já sabemos. A autoridade teve ciência de alguma irregularidade no serviço, vai denunciar ou vai promover uma apuração, seja mediante uma sindicância ou um processo disciplinar. E temos assegurada a ampla defesa do indiciado, do acusado. 171. As denúncias sobre essa irregularidade, então essa autoridade que denunciar, elas serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. E os tribunais superiores já entenderam que, quando eu tenho ali a edição da portaria, eu preciso deixar muito bem claro o ocorrido dos fatos, qual a tipificação. Esses pontos mais específicos, você tem que ter isso muito bem claro, muito bem estabelecido. E nessas denúncias, sendo objeto de apuração, então eu tive ali uma irregularidade, aquela irregularidade feriu um conceito, um princípio jurídico, feriu a atuação naquele serviço público, você tem a denúncia. Essa denúncia será objeto da apuração. Porém, para que isso seja feito, para que eu venha ter essa apuração, eu preciso, então, obviamente, da identificação e o endereço do denunciante, ou seja, do interessado. Interessado. Opa, minha letra ficou horrível. Você vê de novo. Do interessado. Tá? Ok? E sejam formulados por escrito, confirmada a autenticidade.
Ah, e se for a denúncia oral? Ela é reduzida a um termo e assinado tudo certinho. Parágrafo único. Quando o fato narrado, ou seja, essa denúncia, ela não configurar uma evidente infração disciplinar ou um ilícito penal, ou seja, se essa denúncia que foi narrada, se ela não configura uma infração disciplinar ou um ilícito penal, o que vai acontecer? Essa denúncia ela vai ser arquivada por falta de objeto. Por quê? Porque eu não consegui ali narrar, provar uma configuração de alguma evidente infração ou um ilícito penal. O artigo 172, ele inicia tratando propriamente dito do que seria a sindicância. A sindicância, pessoal, ela possui algumas características. Primeira delas, é uma peça preliminar e informativa, tá? Do procedimento administrativo, nós ainda não estamos falando de um processo administrativo. E quando que essa sindicância ela vai ser promovida? Quando eu estiver falando de fatos que estiverem definidos, eu tenho os fatos definidos, por isso que eu não vou ter ali aquela, como nós vimos aqui anteriormente, houve ali uma narração, ok, tudo certo, os fatos ficaram definidos, mas falta elemento de autoria. Ou seja, eu tenho os fatos definidos, porém eu não tenho ainda todos os elementos que venham indicar a autoria lá do Zezinho, por exemplo. Então, a sindicância é uma peça preliminar, ela é informativa, vai ser promovida quando me faltar elementos indicativos de autoria. Olha o que nós vimos aqui anteriormente. Eu não vou nem apagar aqui, só para a gente notar. Quando o fato não configurar... Acho que eu vou ter que apagar aqui. O fato não configurou uma evidente infração, por falta de objeto, a gente arquiva. Agora, eu tenho os fatos definidos, porém, me falta elemento que venha indicar aquela autoria. Aí você tem a instauração promovendo a sindicância, ok? Por isso que da sindicância você tem, podendo derivar o arquivamento, processo, aplicação de alguma penalidade ou, propriamente dito, a instauração do PAD, ok? Fechou? Deixa eu apagar aqui para nós irmos para o nosso próximo slide. Bom, de forma mais técnica, então, o que seria essa sindicância? Ainda dentro daqueles dois manuais que eu mostrei para vocês na última aula. A sindicância administrativa é um meio sumário, ou seja, sumário primário, né, de apuração ou elucidação. Ou seja, elucidação. O que é uma elucidação? É deixar claro, é deixar lúcido. O que nós falamos? Eu não tenho ali os elementos para definir a autoria. Então, eu quero elucidar, eu quero ver, eu quero deixar claro, limpo o que está acontecendo. Então, essa forma de apuração. Ou elucidação de irregularidade no serviço para a subsequente instauração de processo e punição ao infrator. É sempre que eu vou ter a sindicância? Não, não é sempre que eu vou ter a sindicância. Muitas das vezes, como nós vimos lá, muitas das vezes vai ser aberto o processo administrativo. Mas, o que você tem na maioria das vezes? Você tem o que a lei ali propriamente traz. Você tem a sindicância e dela decorre o processo administrativo disciplinar.
tá? Ou seja, a instauração do processo para punir o infrator. Ela pode ser iniciada com ou sem essa sindicância, ou seja, o processo administrativo pode iniciar com ou sem ela, bastando que haja indicação de falta apurada. Não tem procedimento formal, não tem exigência de comissão, pode-se realizar por um ou mais funcionários que serão designados pela autoridade competente, ok? Vamos lá, deixa eu só tomar uma água. E aí, pessoal, vem um ponto muito importante. Aí você vai falar, Rebeca, você disse que a autoridade ela pode denunciar aquela falta. Ok. E essa denúncia, ela pode ser feita de forma anônima? E aí, o que você tem? O STJ, decorrente da súmula 611, entendeu que sim. Desde que devidamente motivada, e se eu tiver um amparo em investigação ou sindicância, eu posso permitir a instauração do processo com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração, ou seja, a administração tem esse poder de tutelar. Mas por que o STJ disse que devidamente motivada? Porque não basta apenas recebeu a denúncia anônima e já aplica uma penalidade. Não. Recebeu a denúncia anônima, eu tenho que tê-la motivada e com amparo de investigação uma sindicância. O fato de receber uma denúncia anônima não significa dizer que então nós não precisamos da sindicância, nós não precisamos do PAD, então já aplica uma penalidade direta. Não. Vai ter o amparo de toda a investigação, ou seja, vai ter amparo à defesa, uma defesa, contraditório, tudo decorrente do processo, tá? Vamos voltar para a legislação. Artigo 173. A sindicância, quando ela for instaurada pela autoridade ou por quem for delegada a atribuição, ela terá caráter sigiloso. Mesmo sendo ali uma peça preliminar informativa, você tem o caráter sigiloso, ouvindo somente os envolvidos nos fatos. Parágrafo 1º. A sindicância, você tem a realização composta pelo servidor escolhido, aquela mesma situação que nós vemos anteriormente, tá? Você tem ali a escolha, vimos aqui no slide anterior, ó. Cadê? Você tem a... Cadê? A realização por um ou mais funcionários. Você não tem uma comissão sindicante, você tem uma comissão que composta por 3 servidores, tudo normalmente, de categoria hierárquica igual ou superior à do indiciado. Parágrafo 2º. Quando essa comissão ela for designada, o que vai acontecer? A autoridade vai indicar dentre os membros o presidente. E o parágrafo 3º diz que o presidente da comissão designa ou solicita o servidor para servir de secretário, ok? Então, é formada uma comissão com 3 servidores, aquele mesmo esqueminha. Dentre esses servidores, você tem o respectivo presidente, e o presidente nomeia, designa um secretário. 174. O relatório de sindicância conterá a descrição articulada dos fatos. Então, aqui, ó, no que você tem na sindicância? A descrição dos fatos. É uma peça, tá, gente? Então, você tem a descrição dos fatos, ou seja, o que aconteceu, o que ocorreu, e a proposta objetiva. Ante a que se apurou, recomendando o arquivamento, é o que eu falei para vocês. Você pode ter, decorrente dessa sindicância, ou o arquivamento, ou a aplicação de alguma penalidade, ou a abertura do processo administrativo disciplinar. E o parágrafo único diz o seguinte: se dessa sindicância eu tenho a abertura do processo ou uma aplicação de penalidades, o relatório ele vai apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. Ou seja, se da sindicância decorreu tanto a aplicação de alguma penalidade ou a instauração do processo administrativo disciplinar, o que você tem?
Primeiro, eu falo de uma aplicação de uma penalidade. Se eu tenho aplicação de uma penalidade, algum dispositivo legal, alguma coisa da lei, aquele servidor infringiu, feriu. A mesma coisa para o processo administrativo. Então, quando um desses dois pontos, uma dessas duas finalidades forem alcançadas, ou a penalidade ou o processo disciplinar, você tem o apontamento do que foi infringido e também a autoria que foi apurada. Ok? 175. O artigo 175, deixa eu só aqui, gente, descer o slide, para não sumir aqui para mim. O artigo 175, ele vai dizer o seguinte, que a sindicância ela deve estar concluída no prazo de 60 dias. Pode ser prorrogado? Pode, porém essa prorrogação ela decorre de uma justificação fundamental, tá? Bom, o capítulo 3 começa, propriamente dito, falando do processo administrativo disciplinar. Como nós acabamos de ver a sindicância, então, nada mais certo que agora começarmos a falar do PAD. O PAD, de acordo com o artigo 176, ele é um instrumento, nós já vimos isso, né, destinado a apurar uma responsabilidade do servidor ou uma infração no exercício da atribuição ou que tenha relação com as atribuições em que encontre investido. 177. As penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade só poderão ser aplicadas em processo administrativo disciplinar em que seja garantido o direito de plena defesa ao indiciado. Ou seja, a aplicação dessas penas, eu só posso tê-las mediante pleno direito de defesa do indiciado, ok? A legalidade daquele processo. E aí você pode perguntar, Rebeca, qual é a diferença do princípio da ampla defesa e do contraditório? Isso está garantido na nossa Constituição. Qual é a diferença? O princípio da ampla defesa significa que permite a qualquer pessoa acusada o direito de se utilizar de todos os meios de defesa admissíveis em direito. Ou seja, claro, sempre que eu tiver uma pessoa, não importe quem seja, a pessoa ela pode estar em local incerto e não sabido, quando eu não sei onde a pessoa se encontra, ela tem uma defesa. Ela tem uma defesa. Eu não posso de maneira alguma aplicar uma penalidade sem que aquela pessoa tenha tido um processo que lhe foi assegurado defesa, contraditório, todos os requisitos legais para aquela pessoa se assegurar de que seus direitos estão sendo preservados. É imprescindível que ele seja adotado em todos os procedimentos que possam gerar qualquer tipo de prejuízo ao acusado. Por isso que o processo, vou começar aqui pelo PAD, tá? Por isso que o processo administrativo disciplinar, ele é parecido com o processo judicial nesses pontos. Porque qualquer seja o processo, o procedimento que eu venha acarretar um prejuízo a quem está sendo investigado ou acusado, eu preciso assegurar que ele venha ter o direito de dizer que aquilo que estão falando contra ele, eventualmente, não foi aquilo que aconteceu, não foi daquela forma, ou não foi aquilo de fato que aconteceu nos fatos narrados. Ou seja, você tem essa segurança sendo passada a esse acusado, de que ele tem direitos, de que ele pode se defender. Portanto, deve ser adotado em todos os procedimentos que possam ensejar a aplicação de qualquer tipo de penalidade. Seja na sindicância acusatória, né, a punitiva, que eu tenho ali a aplicação de alguma penalidade ou a própria instauração do processo, ou propriamente dito no PAD. Então, a ampla defesa permite o acusado de se defender, usar dos meios legais para que venha apresentar a sua defesa, ok? Já o princípio do contraditório significa dizer que todos os atos que são produzidos pela comissão
cabe igual direito do acusado se opor. Ou seja, o acusado, lá o Zezinho, ele pode apresentar uma versão que lhe convenha, ou ainda fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pela acusação. Do mesmo jeito que a ele é garantida a defesa, a ampla defesa, ele pode se defender no processo, seja no processo administrativo ou no processo judicial, o que vai acontecer? Ele tem direito de contradizer o que a comissão, lá no processo administrativo ou no processo judicial, que a outra parte vai alegar, ele tem o direito de contradizer aquilo que está sendo dito contra ele. Ele pode se opor, apresentar uma versão diversa do que a comissão ou no processo judicial que a parte está falando contra ele. No curso de apuração dos fatos, e após a notificação prévia que comunica o servidor da decisão da comissão sobre a sua condição de acusado, ele deve haver notificação de todos os atos processuais sujeitos ao seu acompanhamento, possibilitando o acusado contradizer a prova produzida. Ou seja, se a comissão apresentou X prova, o acusado ele tem direito de saber que a comissão apresentou aquela prova contra ele, é como no processo judicial, tá? E ali ele pode apresentar uma outra prova, ou ele pode, usando o princípio do contraditório, falar o quê? Não, foi, né? Como disse assim, né? Não, não foi isso que aconteceu. Falou isso, mas não foi isso que aconteceu. Percebe como que ele vai se defender? Porque se não fosse assegurado o contraditório, o que poderia acontecer? A comissão fala isso, tá bom, ok, foi isso mesmo. Não, ele pode muito bem contradizer o que está sendo dito contra ele, tá? Deixa eu ir abaixando a tela aqui, até mesmo para eu ir tendo noção, tá? Qualquer coisa eu fecho, abro uma terceira sala, para não ficar muito puxado, tá? Só um minuto. A minha pretensão, pessoal, era fazer essa aula direto. Só que eu acho que ia dar mais de 1 hora. Eu creio que ia bater ali 1 hora e meia, olhe lá. Aí eu fiquei pensando, poxa, o aluno vai no YouTube, nossa, 1 hora de aula, não dá não. Eu vou assistir no trajeto do trabalho, não consigo. Por isso que eu achei melhor ir compilando, tá? Bom, voltando aqui. O PAD, ele vai ser instaurado por uma autoridade competente, tá? Tem esse ponto também. Por quê? Porque quando nós vamos falar do recurso, nós vamos falar isso mais à frente, nós temos dirigido a autoridade competente. Então, essa autoridade, essa palavra competente é muito importante, porque dependendo para onde for dirigido o recurso, se for uma autoridade competente, não tem o deferimento, tá? Ou seja, não é que não tem o deferimento. Você tem ali mandou para uma autoridade competente, você tem ali o encaminhamento para uma autoridade competente, só que é importante que essa autoridade ela venha a ser competente, até mesmo por conta dessa celeridade, por conta de um processo mais ágil, tá? Então, pela autoridade competente, ou por quem for delegada a atribuição, mediante ato em que se especifique o seu objetivo, designe a autoridade processante deve conter. O que deve conter na instauração do processo administrativo? Ou seja, mediante o ato, a portaria, o que eu tenho que ter de uma forma muito clara? Tenho que ter ali de forma bem especificada. Eu preciso colocar a narração da falta ou a irregularidade cometida pelo servidor, tá? Segundo, nome e qualificação do indiciado, com todos os elementos necessários para a sua identificação. Aqui, pessoal, é mais uma parte de... A gente usa muito no processo judicial, agora me fugiu o nome aqui. É mais uma qualificação, tá? Lembrei. É uma qualificação, tá? Da pessoa, nome, enfim, tudo. 3. A qualificação é uma palavra escrita aqui, eu não estava, gente, só eu mesmo. 3. Indicação da disposição legal violada, ou seja, qual foi o dispositivo legal violado
E a pena disciplinar cabível, ou seja, eu também preciso ter de uma forma bem específica, então, obviamente, a pena e também com o embasamento, tá? Embasamento. O embasamento legal, tá? E não simplesmente eu aplico porque eu acho que isso aqui não. Ele precisa também você precisa ter esse embasamento na lei, não aplicar porque eu acho que eu tenho que aplicar isso aqui, autoridade competente, eu acho que isso aqui deve ser aplicado e acabou. Não, não é assim. Parágrafo primeiro. O PAD, eu vou ficar resumindo em PAD, tá, gente? Processo Administrativo Disciplinar. O PAD será instaurado dispensando a sindicância prévia, ou seja, gente, desculpa o barulho, é porque é assim, quando eu estou gravando aula, quando eu não estou gravando aula, silêncio. Eu ligo o microfone, ligo a câmera para gravar aula, gente, é incrível. É incrível. O ônibus passa, caminhão, moto, até a bicicleta faz barulho. Enfim. Bom, o parágrafo primeiro, ele é importante, sim, porque o parágrafo primeiro vai me dizer quando que eu posso dispensar aquela sindicância prévia. O que eu falei lá atrás? Quando que a sindicância é instaurada? Quando eu tenho aquela dificuldade acerca da autoria, dos elementos daquela autoria. Se eu tenho a sindicância sendo aplicada, se eu tenho essa questão mais de dificuldade para saber a autoria, quando que eu vou poder, então, dispensar a sindicância? Quando eu souber da autoria dos fatos. A autoria dos fatos é conhecida, então por que eu vou aplicar a sindicância? Então, dispenso a sindicância quando a autoria dos fatos ela for conhecida. Parágrafo 2º. O PAD ele será realizado por uma comissão composta de 3 servidores. Cuidado, porque isso aqui pode cair em prova, né? Vai que falam que é por 4 servidores. 3 servidores escolhidos entre os de categoria hierárquica igual ou superior ao indiciado, nunca abaixo, nunca inferior do suspeito, do acusado, sempre ou igual ou superior. Ao designar a comissão, a autoridade indica o presidente e o presidente designa o secretário. Então, tem uma comissão, 3. Da comissão, a autoridade indica os membros, designou a comissão, a autoridade indica os seus membros, tá? Dos membros, você tem ali o respectivo presidente e o presidente designa o servidor que deva servir naquele processo, tá? Deixa eu aqui achar meu slide. E esse aqui. Parágrafo 5º. Quem que não pode participar da comissão da sindicância? Cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguínea ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. As bancas gostam de cobrar 2º grau, 3º grau. Parágrafo 6º. O presidente da comissão também designado como autoridade processante sempre que necessário. Sempre que necessário. Então, não é obrigatório. Não é obrigatório. Escrevendo errado, gente. Obrigatório. Não é obrigatório, é sempre que necessário. Ele pode dedicar todo o seu tempo de trabalho a esse processo, ficando seus membros dispensados do serviço na repartição durante o curso da diligência e elaboração do relatório. Tá? Artigo 179. A comissão ela vai exercer as suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo e a elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da administração. Então, todos que estarão ali na comissão vão exercer com independência e imparcialidade, tá? Sempre agindo de forma imparcial. Parágrafo único. As reuniões e audiências das comissões terão caráter reservado. Cuidado, porque vai que na sua prova fala o seguinte, porque aqui você viu a palavra audiência. Aí vai na sua questão.
As reuniões, as audiências das comissões terão caráter público, obedecendo. Não, não tem caráter público. Isso aqui não é processo judicial. Reunião e audiência das comissões, caráter reservado. 180. Isso aqui também é muito importante. A denúncia ela pode ser modificada posteriormente se eu tiver o surgimento de novas provas ou novos fatos. Então, vamos imaginar que Zezinho foi processado, enfim, cometeu ali uma infração no ato das atribuições do seu cargo. Só que aí a denúncia já foi apresentada. Só que aí surgiu uma prova nova, surgiu um fato novo. Essa denúncia que já foi apresentada, ela pode ser modificada se isso cair na sua prova? Uhum. Pode. Mediante o quê? Surgimento de novas provas e novos fatos, tá? Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Quando essa denúncia for modificada, vai se iniciar a fase probatória. Parágrafo 2º. A comissão encarregada do processo disciplinar vai proceder todas as diligências convenientes e podendo, quando necessário, não é obrigatório, recorrer a técnicos e peritos. Então, pode acontecer da comissão solicitar o trabalho técnico de perícia? Pode, tá? Parágrafo 3º. As perguntas às testemunhas arroladas, elas serão feitas por intermédio do presidente da comissão encarregado no processo. Quando a gente fala testemunha arrolada, foram as testemunhas que foram chamadas, tá? Solicitadas, tanto que o indiciado, às vezes, pode ter chamado. Bom, eu acho que nós chegamos a falar na primeira aula. O processo administrativo, ele se desdobra em 3 fases, sendo a primeira a instauração, segundo o inquérito e o último o julgamento. A instauração decorre da publicação do ato que vai constituir a comissão, né, de 3 servidores, tudo bonitinho. Inquérito administrativo compreende a instrução, defesa e o relatório. E a última fase é o julgamento. Então, se perguntar na sua prova, quais são as fases do processo disciplinar? Você tem, primeiro, instauração do processo. Só fala instauração. Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Se perguntar na sua prova as fases do processo administrativo, instauração, inquérito e julgamento. IJ. Instauração, inquérito e julgamento, tá? 182. O prazo para a realização do processo será de 60 dias. Ele pode ser prorrogado por mais 60 dias, mediante autorização da autoridade e a justificação fundamental. Parágrafo 1º. A autoridade processante, imediatamente após receber o expediente de sua designação, ele dará início ao processo, determinando que a citação pessoal, a citação é o chamamento, tá? É um chamamento, tá chamando, a fim de que ele possa acompanhar todas as fases do processo, marcando um dia para a tomada de depoimentos. É mesmo para ele apresentar sua defesa e etc. Parágrafo 2º. Se achando o indiciado em um local incerto e não sabido, o Zezinho desapareceu, não se sabe onde o Zezinho está, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o processo administrativo vai correr e o Zezinho não vai poder se defender. Foi isso que eu falei? Cadê a ampla defesa? Cadê o contraditório? Não. Se o Zezinho estiver em um local incerto e não sabido, o que vai acontecer? Ele vai ser citado por edital com prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias é contado da publicação para que ele venha apresentar defesa, tá? Entrou um mosquitinho aqui bem na câmera na hora que eu estava falando. Ok. Parágrafo 3º. Se a autoridade procederá todas as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, recorrendo, quando for preciso, a técnicos ou peritos. Já vimos essa parte. Parágrafo 4º.
As testemunhas, elas serão intimadas a depor mediante o mandato expedido pelo presidente da comissão, devido a guardar a segunda via como ciente, tá? Testemunha ciente, e vai ser anexado nos autos. Agora, o parágrafo 5º me traz a hipótese se eu tiver uma testemunha que for servidor público. A testemunha comum, ela é intimada para esperar voltar como ciência e ser anexada nos autos. Já, se eu tenho uma testemunha que é servidor público, o que vai acontecer? Essa expedição de mandato, ela vai ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição dessa testemunha. Então, vai ser mandado com a indicação do dia e da hora marcada para aquela inquirição. Parágrafo 6º. Os depoimentos prestados oralmente dessas testemunhas, elas serão reduzidos a termo em audiência na presença do indiciado ou seu representante, se assim ele constituir, tá, gente? Para ser devidamente cientificado. Parágrafo 7º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 8º. Na hipótese de depoimento contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a cariciação entre os depoentes. Parágrafo 9º. É facultativo, ou seja, não é obrigatório. É facultativo ao indiciado ou ao seu defensor elaborar perguntas às testemunhas, que ele pode querer elaborar. Porém, o presidente da comissão, ele pode indeferir a pergunta. Como assim? Não aceitar a pergunta. Quando? Quando a pergunta não tiver conexão com o processo. Quando for aquela pergunta que tiver assim muito, não tem nada a ver com o processo. Não tem nada a ver com o processo. Bem como também os pedidos impertinentes, porque como tem também no processo judicial, você tem questão de perguntas e você tem questão de pedidos. Então, por exemplo, no final, o que o magistrado, o que o juiz fala? Olha, pergunta se os advogados eles possuem algum pedido a ser feito. Ah, sim, eu quero pedir isso. Se o juiz vê que não, para isso que ele está pedindo não tem nada a ver com o processo. Fugiu aqui, não tem nada a ver do processo. Ele pode indeferir. Aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, foi feito ali um requerimento, um pedido por parte da defesa. Se não tem nada pertinente ao andamento processual, não tem o porquê o presidente deferir. Deferir aceitar, indeferir não aceitar. Ok? Meramente protelatórios ou de nenhum interesse. Ou seja, se for aquele pedido bem ridículo, que não tem nada a ver, que não tem nada assim, que venha acrescentar ao processo, não tem a obrigatoriedade do presidente a aceitar. Fechou, pessoal? Artigo 183. E o mosquitinho, gente, ele continua aqui. Por isso que eu fechei minha câmera para tocar ele. Enfim. 183. Na redação dos depoimentos, deverão ser empregados, tanto quanto possível, expressões usadas pelas testemunhas, bem como reproduzir textualmente, porque eu tenho depoimento oral, então produzir textualmente as suas frases e não serão permitidas ali, tá? Nenhuma apreciação pessoal, a menos que venha a ser inseparável da narrativa dos fatos. Ou seja, vai ser usado nessa reprodução textualmente aquilo que for essencial para a narrativa do fato. Tá? Tem que ser inseparável da narrativa dos fatos. Ok? Vamos aqui. Peraí, gente, pulei para o slide errado. Agora vai. Pronto. 184. Terão caráter preferencial a expedição das certidões e informações necessárias à instrução do processo e fornecimento de meios de locomoção. Artigo 185. Se a irregularidade, objeto do processo, ou seja, se o que foi cometido, que é o objeto de investigação no processo, constituir crime, então se eu estiver falando que essa irregularidade, na verdade, é um crime,
a autoridade ela vai encaminhar cópias das peças necessárias ao órgão competente para as providências cabíveis. Então, se eu estiver falando que a irregularidade que está sendo analisada no processo administrativo, se essa irregularidade no de fato é um crime, aí a autoridade vai encaminhar ao órgão competente. Seção 1. Da defesa do indiciado. Artigo 186. A autoridade processante vai assegurar ao indiciado todos os meios indispensáveis à sua defesa, como eu falei. A ampla defesa é assegurada como no processo judicial. Parágrafo único. Parágrafo único foi o que eu falei para vocês. O indiciado poderá constituir advogado para tratar de sua defesa. É obrigatório? Não. Ele poderá constituir advogado se assim ele quiser. 187. Considerar-se-á rével o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Ou seja, o rével é aquele que, ou nós chamamos, foi a revelia. O que quer dizer foi a revelia? O Zezinho ele foi citado regularmente, foi bonitinho citado. Só que o Zezinho, ele não apresentou defesa. O Zezinho não apresentou defesa. O que vai acontecer? Zezinho foi revel. Ele não apresentou defesa, ficou inerte. Essa revelia, ela vai ser declarada lá no processo, tá? Isso não vai ser algo ali, não, tem que ser colocado no processo. Só que mesmo o indiciado revel, mesmo o Zezinho tendo ido à revelia, passou o prazo, ele não apresentou defesa, de qualquer modo, como no processo judicial, de qualquer forma, ele terá direito à defesa. Como assim? Rebeca, mas o Zezinho foi citado, não apresentou. O que vai acontecer? Para defendê-lo, a autoridade vai designar um servidor dativo. Esse servidor dativo, ele vai ser utilizado como defesa para o Zezinho. Ele vai ser um ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível do indiciado. Então, mesmo o Zezinho sendo revel, foi a revelia, ele ainda vai ter o direito de defesa assegurado. Então, vai ser designado um servidor dativo para cuidar dessas partes de defesa. Artigo 188. Se eu tiver mais de um acusado, gente, cada um vai ser ouvido separadamente, tá? Sempre que divergir as declarações. 189. Se eu tiver dúvidas da sanidade mental do acusado, o que vai acontecer? A comissão vai propor à autoridade competente para que o indiciado, o acusado, o investigado, venha a ser submetido a um exame por junta médica que participe pelo menos um médico psiquiátrico. Então, a comissão vai propor à autoridade competente para que aquele acusado venha a ser submetido a um exame psiquiátrico. Parágrafo único. Depois que eu tiver esse exame psiquiátrico, o que vai acontecer? Será processado no auto e apartado e apenso ao processo principal, ou seja, isso vai ser levado ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Porque, gente, tudo é levado para o processo, tudo aquilo que é pertinente do processo, tudo aquilo que é pedido no processo, isso vai, depois de concluído, estar anexo no processo. Então, se eu tenho um laudo, você tem ali no processo tudo bonitinho para saber o que está acontecendo, por conta da sanidade mental. 190. Quando essas diligências forem concluídas, tá, julgadas necessárias pela comissão, será a defesa intimada, garantindo-se vistas esse direito, né, de saber o que está acontecendo no processo, no prazo de 5 dias para preparar a sua defesa prévia.
Lá no processo judicial, a defesa prévia é a primeira peça, tá, de defesa, a primeira peça que a defesa elabora. Nessa defesa prévia, o próprio nome já diz. É uma defesa que ela vai suceder de provas, bem como vai requerer provas que eventualmente deseja produzir, testemunhas. Então, lá na defesa prévia, coloca as testemunhas que a defesa pretende arrolar, né, pretende chamar. 191. Encerrada a instrução do processo, tá? Aquele ponto, o primeiro, a instrução principal, a autoridade vai estabelecer os pontos essenciais e mandará, dentro de 2 dias, intimar o indiciado e o seu defensor, no caso, se ele tiver, para que no prazo de 8 dias venha apresentar razões de defesa final. Ou seria como se fosse uma alegação final, tá? Encerrou a instrução, a autoridade processante intima, no prazo de 2 dias, o indiciado ou seu defensor, para que no prazo de 8 dias ele venha apresentar as suas razões e defesas finais. Parágrafo 1º. Se eu tiver mais um indiciado como patrono diversos, o prazo é de 15 dias. Em comum. Em qualquer caso, a vista do processo será dada na repartição competente, de onde os autos não poderão ser retirados. Cuidado, porque isso também eventualmente pode cair na sua prova, tá? Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou fechar essa aula e vou abrir a nossa terceira aula, que nós vamos continuar do artigo 192, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.